Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Adriano Queiroz e a nossa videoaula de hoje é uma revisão de prisma. Vamos então começar conceituando rapidinho aqui o prisma. O que é um prisma? Um prisma nada mais é do que um poliedro que possui duas faces congruentes e paralelas. Por exemplo, nesse meu primeiro desenho eu tenho um prisma de base quadrangular, porque as faces congruentes e paralelas, porque a base desse prisma é um quadrado. Caso a base do prisma seja um triângulo, como na segunda figura, então a gente vai ter um prisma de base triangular. Caso seja um hexágono, um prisma de base hexagonal, como mostrado aí no terceiro desenho. Ou seja, de acordo com a base, você vai nomeando o prisma. Se a base, por exemplo, fosse um pentágono, então teríamos um prisma de base pentagonal. Vamos então relembrar aqui quais são os elementos de um prisma. Os elementos de um prisma são a aresta da base, a aresta lateral, o apótema da base, que está representado aí por M. O que é o apótema de uma figura? O apótema de uma figura é o segmento que parte do seu ponto médio do lado até o centro da figura. Esse segmento a gente chama de apótema da figura, no caso, o apótema da base do prisma. E, claro, a altura desse prisma, que nesse caso aqui é igual à aresta lateral. Então, veja só, o Bzinho aqui é a aresta da base, o L é a aresta lateral, o M é o apótema da base, e o H é a altura do prisma. E aí, a gente tendo como informações esses elementos, é possível, por exemplo, calcular a área da base de um prisma. Não importa qual seja a figura, se você quiser calcular a área da base, você pode calcular a área da base fazendo o semiperímetro, que eu vou representar por um P, tá certo? Pela letra P, vezes o M, que é o apótema. Com o semiperímetro vezes o apótema, é possível calcular a área de qualquer figura. Mas é claro, você conhecendo a figura e sabendo a fórmula, você pode utilizar a fórmula para calcular a área dessa figura. Nesse caso aí, a gente tem um hexágono e a gente poderia muito bem utilizar a fórmula da área de um hexágono para calcular a área da base. A área lateral do prisma. Bom, no caso do prisma reto, que é o que a gente está estudando aqui na revisão, nas laterais teremos sempre retângulos. E a gente calcula a área de um retângulo fazendo a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. Então, se eu quero achar a área desse retângulo aqui, que representa essa face que eu estou aí rachurando, então eu faria B vezes L. Mas como eu tenho mais do que um retângulo aí nas laterais, então eu tenho que multiplicar pela quantidade de faces que eu possuo. Logo, a área lateral vai ser N, que é o número de faces laterais que o prisma vai possuir, vezes a aresta da base, vezes a aresta lateral. E aí, tendo a aresta da base e tendo a aresta lateral, é possível calcular a área total do prisma. A gente calcula a área total do prisma fazendo 2 vezes a área da base, porque estava lá na definição, são faces iguais, então, se eu tenho duas faces iguais, então vou ter que fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Quando eu faço isso, 2 vezes a área da base e somo com a lateral, eu estou calculando a área total
do prisma. E, por fim, a gente pode calcular o volume de um prisma. Para calcular o volume de qualquer prisma, a gente sempre faz a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura vai dar o volume de qualquer prisma. Vamos agora resolver um exercício para colocar essas fórmulas em prática. Calcule a área total e o volume do prisma de base triangular, ou seja, um triângulo equilátero, a seguir. Então, vamos lá. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados de mesma medida. Como eu quero calcular a área total, eu vou começar calculando a área da base. A área da base vai ser igual a... Bom, como o lado do triângulo é 5, e a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero é L² raiz de 3 sobre 4, então, teremos que a área da base será igual a 5² raiz de 3 sobre 4. 5² é 25, então a área da base será 25 raiz de 3 sobre 4. Vamos agora, então, calcular a área lateral. Bom, a lateral, então, nesse caso aqui, vai ser N, que nesse caso é 3, porque são 3 faces laterais, vezes a aresta da base, que é 5, vezes a aresta lateral, que é 10. Então, daqui a gente vai multiplicar e vai obter o seguinte: 3 vezes 5 é 15, e 15 vezes 10 é 150. Como a unidade de medida é centímetro, centímetro ao quadrado na área da base, centímetro ao quadrado na área lateral. Dessa forma, a gente pode calcular a área total, que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral, ou seja, isso daqui vai ser igual a 2 vezes 25 raiz de 3 sobre 4, mais 150. 2 vezes 25 é 50. Então, a gente vai ter 50 raiz de 3 sobre 4, mais 150. Claro que a gente ainda pode colocar, por exemplo, o 50 em evidência. E aí, nossa área total será, colocando 50 em evidência, raiz de 3 sobre 4, mais 150 dividido para 50 é 3 centímetros quadrados. E, por fim, vamos calcular o volume. Volume sempre será a área da base vezes a altura. Então, o volume será igual a 25 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do prisma, que nesse caso é 10. A altura é igual à aresta lateral em um prisma reto. Então, vezes 10. Logo, o volume do prisma será 250 raiz de 3 sobre 4. Centímetros cúbicos, porque estamos calculando o volume. E esse aqui é a área total. Então é isso, pessoal. Espero que a videoaula ajude vocês a revisar o conteúdo. Façam exercícios para colocar em prática essas fórmulas, porque as questões serão bem parecidas. O que vai mudar mesmo é a base da figura. E aí, à medida que muda a base da figura, as fórmulas sofrem umas pequenas alterações, ok? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.